no desenvolvimento de máquinas autônomas capazes de assimilar o pensamento humano e de realizar várias tarefas, cresceu vertiginosamente nas últimas décadas, na segunda metade do século XX, realizando assim os primeiros estudos sobre inteligência artificial. Há um propósito comum, a partir de iniciativas de cientistas de diversas áreas, como psicologia, ciência cognitiva, ciência da computação e robótica. Ferramentas eficientes em analisar problemas e oferecer soluções e planejamentos, tomada de decisões, automatização de tarefas no cotidiano das pessoas hoje em dia. Mas apesar dos estudos serem modernos, o conceito de inteligência artificial não é contemporâneo. Aristóteles, o grande professor de Alexandre o Grande, sonhava em substituir a mão de obra escrava por ferramentas autônomas, sendo esta possivelmente a primeira ideia da inteligência artificial relatada, que a ciência da computação exploraria muito tempo depois. O desenvolvimento dessa ideia ocorreu plenamente no século XX, principalmente na década lá de 1950, com pensadores como Herbert, Simon e John McCarthy. Inicialmente, os testes em IA foram repletos de sucesso, porém limitados devido ao desenvolvimento produzido dos primeiros computadores. O que causava surpresa foi o fato de um computador realizar atividade remotamente inteligente naquela época. O sucesso inicial prosseguiu com o General Problem Solver, que seria solucionador de problemas gerais, ou GPS, desenvolvido por Neville e Simon. Esse programa foi projetado para imitar protocolos humanos e resoluções de problemas. Dentro da classe ilimitada de quebra-cabeças com a qual podia lidar, verificou-se que a ordem em que seus seres humanos abordavam os mesmos problemas. Desse modo, o GPS talvez tenha sido o primeiro programa a incorporar a abordagem de pensar de forma humana. Desde o início, os fundamentos da inteligência artificial tiveram o suporte de várias disciplinas que contribuíram com ideias, pontos de vista e técnicas para a IA. Os filósofos, desde 400 anos antes de Cristo, tornaram a IA concebível, considerando as ideias de que a mente é algum aspecto semelhante de uma máquina, de que ela opera sobre o conhecimento codificado em alguma linguagem interna e que o pensamento pode ser usado para escolher as ações que deverão ser executadas. Por sua vez, os matemáticos forneceram as ferramentas para manipular declarações de certeza lógica, bem como declarações incertas e probabilísticas. Eles também definiram a base para a compreensão da computação e do raciocínio sobre algoritmos. Então isso, né, pessoal, não vem de hoje a ideia, né? Os economistas formalizaram o problema de tomar decisões que maximizam o resultado esperado para o tomador de decisões. Os psicólogos adotaram a ideia de que os seres humanos e os animais podem ser considerados máquinas de processamento de informações. Os linguistas mostraram que o uso de linguagem se ajusta a esse modelo. Os engenheiros da computação forneceram os artefatos que tornaram possível as aplicações de IA. Os programas de IA tendem a ser extensos e não poderiam funcionar sem os grandes avanços em velocidade e memória que a indústria da informática tem proporcionado. Atualmente, a IA abrange uma enorme variedade de subcampos. Dentre esses subcampos está o estudo de modelos conexionistas ou redes neurais.
Uma rede neural pode ser vista como um modelo matemático simplificado do funcionamento de cérebro humano. Este consiste de um número muito grande de unidades elementares do processamento, ou neurônios, que recebem e enviam estímulos elétricos uns aos outros, formando uma rede altamente interconectada. No processamento, são compostos os estímulos recebidos conforme a intensidade de cada ligação, produzindo um único estímulo de saída. Olha que coisa mais interessante, né, pessoal? Olha que invenção mais interessante, né? Pensamos, né? É o arranjo das interconexões entre os neurônios e a respectiva intensidades, que define as principais propriedades e o funcionamento da UNA-RN. O estudo das redes neurais, ou conexionismo, se relaciona com a capacidade dos computadores aprenderem e reconhecerem padrões. Podemos destacar também o estudo da biologia molecular na tentativa de construir vida artificial e a área da robótica, ligada à biologia e procurando construir máquinas que alojem vida artificial. Outro subcampo de estudo é a ligação da IA com a psicologia, na tentativa de representar na máquina os mecanismos de raciocínio e de procura, por exemplo. Nos últimos anos, houve uma revolução no trabalho em inteligência artificial, tanto no conteúdo quanto na metodologia. Agora, é mais comum usar as teorias existentes como bases, em vez de propor teorias inteiramente novas. Fundamentar as informações em teoremas rigorosos ou na evidência experimental rígida, uma vez de utilizar como base a intuição e destacar a relevância das aplicações reais, em vez de exemplos hipotéticos. A utilização da IA permite obter não somente ganhos significativos de performance, mas também possibilita o desenvolvimento de aplicações inovadoras, capazes de expandir de forma extraordinária nossos sentimentos e habilidades intelectuais, cada vez mais presentes. A inteligência artificial simula o pensamento humano e se alastra por nosso cotidiano. Em maio de 2017, no Brasil, foi criada a ABRIA, Associação Brasileira de Inteligência Artificial, como o objetivo de mapear iniciativas brasileiras no setor da inteligência artificial, englobando os esforços entre as empresas nacionais e formação de mão de obra especializada. Esse passo reforça que atualmente a inteligência artificial é impactante no setor econômico. A inteligência artificial começou como um campo experimental, lá nos anos 50, com pioneiros como Allen Neville e Herbert Simon, que fundaram o primeiro laboratório de inteligência artificial na Universidade Carnegie Mellon e McCarthy, que juntamente com Mervyn Minsky, que fundaram o MIT Lab em 1959. Foram eles alguns dos participantes na famosa conferência de verão de 1956, em Dartmouth College. Paralelamente a esta abordagem, existe a abordagem da IA Scrufis, ou conexionistas, da qual as redes neurais são o melhor exemplo. Esta abordagem cria sistemas que tentam gerar inteligência pela aprendizagem e adaptação, em vez da criação de sistemas desenhados, com o objetivo específico de resolver um problema. Ambas as abordagens apareceram no estágio inicial da história de IA. Nos anos 60 e 70, os conexionistas foram retirados do primeiro plano da investigação em IA. Mas o interesse por esta vertente da IA
foi retomada nos anos 80, quando as limitações da IA limpa começaram a ser percebidas. Pesquisas sobre inteligência artificial foram intensamente custeadas na década de 1980 pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada sobre Defesa, a Defense Advanced Research Projects Agency, nos Estados Unidos, e pelo projeto da quinta geração. Criar, né, um mundo onde vai ter um gabarito. Sim, a moral. A gente vai dizer o sistema, seguinte, olha, a inteligência artificial, você não consegue ler 100 livros de direito. Uma inteligência artificial consegue ler em 2 minutos os 100 livros. Aí ele vai pegar e vai te dizer o seguinte, ó, é o seguinte, esse negócio, culpado ou inocente, não discute comigo. Não discute comigo. Porque além de você ter a imperfeição da sua ideologia, do seu impulso, do seu não sei o quê, você leu 2 livros. E não lembra direito dos 2, porque é impossível lembrar. Aqui a máquina leu os 100, então a máquina tem o gabarito. E a gente vai começar a ter um mundo onde a gente vai ter a percepção de que existe o gabarito. Hoje a gente discute certo e errado. A gente vai viver num mundo onde vai ter o certo e errado. E você não pode discutir porque você vai achar que a sua capacidade lógica, a sua capacidade de processar informações e dados é muito inferior à capacidade que vai existir desse sistema de inteligência artificial, desse paradigma de inteligência artificial. Nesse mundo, é um mundo onde você não é mais convidado a pensar, não é mais convidado a discutir. Por quê? Porque você se sente muito inferior a essa capacidade. E você passa a ter um sistema de código que é o definitivo. Fifth Generation Project. No Japão, o trabalho subsidiado fracassou no sentido de produzir resultados imediatos, a despeito das promessas grandiosas de alguns praticantes da IA, o que levou proporcionalmente a grandes cortes de verbas das agências governamentais no final dos anos 80. Em consequência, a arrefecimento da atividade no setor, fase conhecida como o inverno da IA. No decorrer da década seguinte, muitos pesquisadores da IA mudaram para áreas relacionadas com metas mais modestas, tais como aprendizado de máquinas, robóticas e visão computacional. Muito embora pesquisas sobre a IA pura continuaram em níveis reduzidos. Mas afinal, a inteligência artificial é bom ou ruim? Você sabe? Eu te digo que não, pessoal. E eu vou estar te mostrando agora o porquê. Recentemente, temos presenciado um aumento alarmante nos casos de golpes virtuais, nos quais os criminosos utilizam inteligência artificial. Olá pessoal, eu sou o delegado Del Puente e estou hoje aqui para falar com vocês sobre um tema muito importante, os golpes da inteligência artificial. A inteligência artificial é uma tecnologia incrível que está mudando o mundo e também está sendo utilizada pelos criminosos para cometer crimes. O golpe mais comum é o phishing. Eles mandam um e-mail ou uma mensagem no seu celular e você acredita que seja de uma empresa ou de um banco. O objetivo é convencer você a clicar num link que vai instalar no seu celular um dispositivo que vai roubar os seus dados pessoais, seu número do seu cartão de crédito ou outros. Outro golpe muito perigoso é o deepfake. O deepfake é uma ferramenta que os criminosos estão utilizando ultimamente. Através delas estão capturando a nossa imagem facial, a nossa voz e através disso cometendo crime. Eles vão disparar isso para um parente, se apresentando como o filho, como o sobrinho, como alguém precisando, um amigo precisando de um suporte financeiro e na verdade não é isso. Isso é um golpe, é uma falsidade. O importante é estar atento a esses golpes para não cair neles. Se você foi vítima de um golpe aplicado pela inteligência artificial, faça seu boletim de ocorrência via online. Para criar clones de pessoas. Esses clones são capazes de enganar até mesmo os mais atentos, imitando perfeitamente rostos,
vozes e comportamentos. Olha isso, pessoal. Para que estão usando a inteligência artificial? Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de algoritmos de IA, tornou-se possível criar clones digitais extremamente realistas, de pessoas reais. Esses clones, conhecidos como deepfakes, são criados a partir de vídeos, áudios e imagens de pessoas reais, processados por programas da IA, para reproduzir com precisão suas características físicas e comportamentais. Os criminosos utilizam esse deepfake para aplicar golpes de diversas naturezas, desde extorsão financeira até a disseminação de informações falsas. Eles se aproveitam da similaridade impressionante entre os clones e as pessoas reais, para enganar suas vítimas e obter benefícios ilícitos. Como os golpes são aplicados? Existem diferentes formas, pessoal, de aplicar os golpes, utilizando clones digitais criados com a inteligência artificial. Uma das mais comuns é a utilização de chamadas de vídeo falsas. Nesse caso, os criminosos entram em contato com a vítima, se passam por alguém conhecido, como um parente ou um amigo próximo, por exemplo. Eles utilizam o deepfake para imitar perfeitamente a voz e a aparência da pessoa real. Os criminosos podem se aproveitar também disso e você precisa ficar informado. Primeira coisa são os vídeos que podem ser falsos que você vê na internet. Olha esse vídeo aqui em cima. Esse usuário lá do Japão basicamente colocou manta preta na cabeça dele e aplicou uma inteligência artificial e fez com que ele parecesse uma mulher ali na câmera. A segunda inteligência artificial fez um vídeo há pouco tempo e é basicamente a clonagem de voz. Olha aqui. Pô, galera, não tem jeito. Esquece. O Haru simplesmente clonou a minha voz. Pois é, eu consegui clonar praticamente perfeita ali a voz do Casimiro. Foi muito fácil. Agora imagina eu clonando a voz de algum parente seu. E assim consegue convencer a vítima a realizar transferências financeiras, fornecer informações pessoais, sensíveis ou até mesmo realizar ações ilegais em seu nome. Além das chamadas de vídeo falsas, os criminosos também podem utilizar a deepfake em mensagens de texto, e-mails e até mesmo em redes sociais. Eles se aproveitam da credibilidade que as pessoas depositam em seus contatos, conhecidos para enganar suas vítimas e obter vantagens ilícitas. Infelizmente, muitas pessoas já foram vítimas desses golpes, pessoal, de clonagem, de pessoas com a IA. Um exemplo recente é o caso de Hannah Gomes, uma advogada criminalista que teve sua identidade clonada por criminosos. Hannah recebeu uma chamada de vídeo em seu celular um dia, na qual uma pessoa se passava por ela e solicitava uma transferência financeira. Felizmente, Hannah percebeu as inconsistências na chamada e conseguiu se proteger do golpe. Esses casos de clonagem, pessoal, de pessoas com a IA, pessoal, estão se tornando cada vez mais comuns. Eu tô falando de um golpe aplicado via aplicativo que realiza chamadas em vídeo utilizando de inteligência artificial para reproduzir a nossa imagem e a nossa voz. Pois é, foi divulgada a utilização de inteligência artificial na China para reproduzir imagem e voz de uma pessoa em chamada de vídeo para a prática de crimes de estelionato, que nada mais é do que tirar dinheiro de pessoas inocentes mediante fraude. Já imaginou? Se as pessoas já caem em golpes simplesmente com mensagens de texto no WhatsApp, imagina com uma chamada de vídeo reproduzindo a nossa imagem e a nossa voz. Por isso, antes que esse crime seja praticado por aqui, já compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. A dica é criar uma palavra de segurança, algo que só você e quem você conhece podem confirmar sempre se efetivamente eu estou falando com aquela pessoa.
principalmente se a gente estiver falando em transferência de dinheiro. E se a pessoa, se ainda assim vocês, ficarem na dúvida, desconfiem se for conta de terceiros. Se mesmo com todos esses cuidados vocês acabarem transferindo valores indevidamente, registrem o boletim de ocorrência. Entrem em contato com a ouvidoria do banco destinatário e procure auxílio de um advogado para reparar o seu dano. Não deixa por isso mesmo, tá bom? E é importante que estejamos preparados para identificar e evitar essa situação. Agora eu vou te dizer como se proteger dos golpes de clonagem de pessoas. Fiquem atentos porque é para proteger vocês. Esteja sempre atento. Tenha consciência da existência desses golpes e desconfie de qualquer conteúdo em vídeo, áudio ou imagem que pareça suspeito. 2. Verifique a identidade. Em caso de dúvida, entre em contato diretamente com a pessoa em questão através de um meio seguro, como uma ligação telefônica ou uma conversa pessoal. 3. Observe detalhes. Analise cuidadosamente a movimentação dos olhos e da boca no vídeo, ou chamada de vídeo. Inconsistência ou falta de naturalidade podem indicar a presença de um clone digital. Avalie a qualidade da conexão. Se a imagem ou o som parecem perfeitos demais ou artificialmente distorcidos, isso pode ser um indício de um golpe. Faça perguntas específicas. Faça perguntas sobre situações em que somente você e a pessoa em questão vivenciaram. Isso pode ajudar a confirmar a autenticidade da chamada. Mude de assunto caso suspeite de algo durante a chamada. Tente mudar de assunto e observe a reação do interlocutor. Muitos golpistas acabam desligando nessa situação. Cuidado com pedidos de dinheiro. Muito cuidado, pessoal. Não confie, muito cuidado, por favor. Golpes que envolvem pedidos de transferência financeira exigem atenção redobrada. É importante verificar cuidadosamente a identidade da pessoa antes de realizar qualquer transação. Ademais, a clonagem de pessoas com o uso da inteligência artificial é uma realidade preocupante e demanda a nossa atenção. Until people see like robots going down the street killing people, like they don't know how to react, because it seems so ethereal. I think we should be really concerned about AI, and I think we should. AI is a rare case where I think we need to be proactive in regulation instead of reactive, because I think by the time we are reactive in AI regulation, it's too late. And normally the way regulations are set up is that a whole bunch of bad things happen, there's public outcry, and then after many years, a regulatory agency is set up to regulate that industry. And there's a bunch of opposition from companies who don't like being told what to do by regulators. And it takes forever. And then that, in the past, has been bad, but not something which represented a fundamental risk to the existence of civilization. AI is a fundamental risk to the existence of human civilization. Os golpes virtuais estão se tornando cada vez mais sofisticados, mas podemos nos proteger adotando medidas de segurança e desconfiando de conteúdos suspeitos. Esteja atento, verifique a identidade, observe detalhes, avalie a qualidade da conexão, faça perguntas específicas, mude de assunto e tenha cuidado com o pedido de dinheiro. Com essas precauções, podemos diminuir as chances de cairmos em golpes de clonagem de pessoas com a IA. Entenderam o porquê não é bom para nós essa inteligência artificial? Pessoal, atenção para o chamado golpe da voz. Como que funciona? Por exemplo, a pessoa publica um vídeo
dela mesma nas suas redes sociais, desejando um excelente final de semana. O criminoso se apropria desse vídeo para ter acesso à voz dela e, mediante programa de computador, a inteligência artificial, ela consegue produzir áudios com a voz semelhante àquela pessoa. E após a produção desses áudios, entra em contato com familiares dela, dizendo que está com ela sequestrada, dizendo que está com ela detida. E para soltá-la, exige a transferência bancária, exige Pix, exige dinheiro. A pessoa acredita porque a voz é muito semelhante e acaba fazendo o depósito, acaba fazendo a transferência. Cuidado com o golpe da voz. O mais novo golpe sendo aplicado aí na praça. Isso é crime. Depois de tudo que você viu nesse vídeo, o que você acha? A inteligência artificial é boa ou é ruim? Porque na minha opinião é ruim. Porque os criminosos estão usando essa inteligência artificial para dar golpe nas pessoas. Infelizmente, a tecnologia serve tanto para o bem quanto para o mal. Temos que ter muito cuidado, pessoal. Principalmente, como eu já disse, quando envolve transações financeiras. Por favor, não confie, para que ninguém roube o seu dinheiro suado que você ganha ali, ó. Trabalha duro ali para ganhar aquele dinheiro, para pagar suas contas, para vir um miserável como esse e levar tão facilmente. Então tome cuidado e não confie em ninguém antes de ter certeza. Tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha sido de alerta para você, espero ter te ajudado de alguma forma, tá bom? Para te orientar a tomar cuidado, tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, meus amigos, por todo o apoio. Muito obrigado de verdade. Eu amo vocês por estar me apoiando, amo vocês demais. Tá bom? Obrigado por estar fazendo a nossa família crescer a cada dia. Eu fico muito feliz, porque assim é mais gente que está entrando, é mais gente que eu posso estar levando a verdade e orientando também. Tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos, que todos fiquem bem e a gente se vê no próximo vídeo.